11 Leveling Weavers Capítulo 51 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. No segundo em que os lábios de Nadia fizeram contato com a ponta de Mateu, o corpo do jovem ficou todo tenso. Mesmo que tudo que a garota fizesse fosse deixar um beijo carinhoso em cima do cogumelo dele. Eu posso ver que você está ansioso para ir, Nadia comentou com uma voz doce. Seus dedos então se curvaram apenas para apertar e puxar o prepúcio de Mateu para baixo. Então, um sorriso travesso e presunçoso apareceu nos lábios de Nadia. Muito ruim. Ela sorriu enquanto seu aperto continuava a apertar até o ponto onde a sensação de suas mãos não era mais apenas prazerosa. Eu não vou mais longe, Nadia anunciou de repente, seu sorriso se transformando em uma risada abafada. Mateu não conseguia nem se mexer para deixar escapar sua surpresa. Não só pelo jeito estranho com que a garota conduzia, mas também porque a emoção por trás de seus olhos mudou. Agora, vamos jogar um joguinho, Nadia sussurrou, apenas para baixar a cabeça e passar a língua pela parte exposta do peito de Mateu. Ela trouxe a cabeça de volta para a orelha de Marte, apenas para sussurrar, quem são aquelas garotas? Obviamente, como era uma questão em aberto, Mateu não tinha forças para respondê-la. No entanto, seu corpo ainda estava um pouco tenso. E essa era toda a resposta que Nadia poderia pedir. A vibração por trás dos olhos de Nadia desapareceu, substituída por um tom mais escuro. Você quer me dizer que você me fez sua esposa apenas algumas horas atrás, e você já me traiu? Nadia perguntou, seu tom ficando rouco. Enquanto sua mão direita continuava pressionando a ereção de Mateu, sua mão esquerda descansava na parte superior do peito do jovem. Como tal, com apenas seus globos oculares ainda mantendo alguma capacidade de se mover, Mateu podia ver o branco dos ossos de Nadia aparecendo sob a pele de seus dedos. Não. Finalmente, o jovem conseguiu recuperar forças suficientes para pronunciar uma única palavra. Foda-se. Mateu queria gritar. Como Nadia continuou a empurrá-lo para seu estado atual, ele não conseguiu chegar nem perto de ter tempo suficiente para se recuperar. E pressionar-se para falar sempre que recuperava força suficiente apenas tornava todo o processo mais difícil. Naida tremeu, levantando-se no colo de Mateu apenas para olhar para baixo em seu rosto. Sua expressão não era mais de raiva, substituída por um olhar de confusão. Este não parece ser muito honesto, Nadia murmurou, relaxando um pouco as mãos e permitindo que Mateu respirasse um pouco. Agora que a dor de sua pequena tortura terminou, ele podia dar um pequeno suspiro de alívio. É muito difícil explicar a situação com apenas algumas palavras de vez em quando, pensou Mateu. Ele então levou sua mente ao limite para descobrir uma solução para seu pantano atual. Mas como você pode se sentir culpado por aquelas garotas se não me traiu? Nadia sussurrou sua pergunta, o olhar focado em seus olhos insinuando que ela não estava perguntando a Mateu, mas a si mesma. Bem, isso e o fato de que Mateu não poderia responder mesmo que quisesse. Nadia continuou a refletir sobre a situação por um pouco mais antes de finalmente erguer os olhos para o rosto de Mateu. E então ela viu o resultado óbvio da primeira bola azul e depois apertar seu pau com muita força. O rosto de Mateu estava todo vermelho. Embora tenha sido inicialmente causado por sua luxúria evocada pela situação que Nadia criou, a razão por trás de seu rubor logo mudou. E agora, era o único responsável pela pequena tortura que a garota fez Mateu passar. Oh Deus, me desculpe. Nadia quase gritou, relaxando a mão em um instante. No entanto, após a corrida inicial para soltar o pênis de Mateu, Nadia rapidamente mudou de ideia e trouxe os dedos de volta para o eixo de Mateu. Em vez de deixá-lo descansar após o tratamento pesado, ela optou por acariciá-lo com cuidado. Não percebi quanta força coloquei em minhas mãos, Nadia tentou se explicar, com os olhos cheios de pânico e terror. E com isso, ela se recusou a olhar para o rosto de Mateu novamente, como se estivesse muito preocupada com sua reação potencialmente irritada. Ainda assim, você não trapaceou.
Nadia murmurou de repente, suas mãos começando a se mover para cima e para baixo um pouco mais rápido. Isso significa que não há problema em eu confortá-lo, acrescentou ela, com a voz ainda cheia de dúvidas. No entanto, Nadia não era de hesitar muito. Antes que a mente de Mateu pudesse fazer uma pausa, ela deslizou pelo peito dele novamente, apenas para retornar à mesma posição em que estava antes de começar a fazer suas perguntas. E mais uma vez, os olhos de Nadia grudaram no pau de Mateu. Seus lábios se separaram lentamente enquanto ela os aproximava da glande de Mate. Droga, pensou Mateu, seu pênis estremecendo quando viu o interior úmido da boca de Nadia. Outra contração se seguiu quando a garota engoliu sua saliva antes de envolver lentamente os lábios ao redor da ponta de seu pênis. Porra! Todo o corpo de Mateu ficou tenso novamente. A conhecida sobrecarga sensorial entorpecendo seus sentidos apenas para depois preenchê-los com prazer. Nadia aprendia rápido. Depois de brincar com a ponta do pênis de Mateu por um tempo, ela reuniu coragem e empurrou mais fundo em sua boca. Sua língua loquaz rodou dentro da boca da garota, esfregando-se contra a glande e os lados da coisa de Mateu. E então, para completar, Nadia de repente sugou todo o ar como se quisesse sugar o esperma de Mate diretamente de suas bolas. Maldito! A mente de Mateu ficou em branco. Ele poderia matar zumbis em dezenas e centenas sem pestanejar, mas uma única sucção da garota que ele gostava era o suficiente para enviar sua mente de férias. Com seu número mental, Mateu perdeu a noção do tempo. Tudo o que ele conhecia era a umidade quente da saliva de Nadia, a delicadeza de sua língua e a suavidade de seus lábios. E tudo isso, juntamente com o olhar ocasional de seus olhos arregalados que Nadia agraciaria Mateu com. Apenas a falta de noção do tempo impediu Mateu de se preocupar demais em agir prematuramente. No entanto, quando ele estava prestes a lançar seu primeiro diretamente na boca da garota, Nadia afastou os lábios. Uma onda repentina de frio atingiu o pênis de Mateu. Mesmo que a temperatura na sala não fosse baixa, quando comparada com o calor do hálito de Nadia, a diferença era enorme. Você está se contorcendo, Nadia comentou enquanto levantava um de seus dedos para limpar um fio de pré-sêmen de seus lábios. No entanto, em vez de limpá-lo contra as roupas, ela levou o dedo à boca antes de lambê-lo com um sorriso satisfeito. Isso rapidamente se transformou em uma expressão de desgosto suave. Eca, Nadia comentou, movendo os lábios enquanto se esforçava para engolir a pequena quantidade de sucos de Mateu. Eu acho que você estava muito perto de gozar, Nadia comentou novamente quando ela notou a dança do pênis de Mateu. Maldito! Mateu fez uma careta em seus pensamentos. E pensar que Nadia o rejeitaria durante a já estranha primeira vez deles. E não uma, mas duas vezes. Tudo bem, Nadia riu um pouco, a expressão em seu rosto suavizando. Mas se você quiser gozar, ela disse, levantando-se e subindo no colo de Mateu. Ela então se abaixou e agarrou a lateral da calcinha, apenas para deslizá-la para baixo sem nenhum cuidado e se posicionar diretamente acima da virilha de Mateu. Então você precisa fazer isso aqui, ela disse, usando sua mão para guiar a coisa de Mateu em direção à sua abertura úmida. A consciência de Mateu ameaçou evaporar quando ele sentiu o toque quente das entranhas de Nadia. Ele podia ver Nadia mordendo os lábios enquanto um olhar de determinação aparecia em seu rosto. Ela então moveu as mãos nos ombros de Mateu antes de olhá-lo profundamente nos olhos. Vamos fazer isso, ela sussurrou, inclinando a cabeça sobre o lado de Mateu enquanto sussurrava diretamente em seu ouvido. Mkai? Ela perguntou, apenas para abraçar-se perto do peito de Mateu antes de lentamente empurrar seus quadris para baixo. E justamente quando Mateu podia sentir seu cogumelo empurrando a carne quente e incrivelmente macia de Nadia para o lado, as portas de seu esconderijo remoto se abriram de repente. Proteger. Um único pensamento surgiu na alma de Mateu. Uma única ordem forçou seus músculos a ficarem tensos, queimando sua própria carne enquanto ele carecia de qualquer nutrição adequada. O corpo de Mateu ergueu-se 1 centímetro. E então ele viu duas garotas entrarem calmamente na sala. O corpo de Mateu caiu em um instante.
Como não havia ameaça, não havia pressão letal necessária para arrancar as últimas faíscas da carne de Mateu. Ei! Leila gritou no segundo em que percebeu o que estava acontecendo lá dentro. No entanto, havia mais uma coisa que o leve empurrão de Mateu realizou. Empurrou o corpo de Nadia um pouco para cima, e quando caiu, Nadia não conseguiu controlar a estabilidade de seus quadris, afundando com sua virilha. Porra! Os olhos de Mateu subiram a ponto de mostrar os brancos ao mundo. Sua consciência tremeu. E a carne macia de Nadia se apertou ao redor de seu pênis enquanto um gemido de surpresa misturado com um pouco de dor emergia de suas partes mais profundas. O que diabos você pensa que está fazendo? Leila se arregalou, seus olhos se arregalando quando ela correu para a frente. A alma de Mateu estremeceu. Em seguida, contraiu-se novamente. E então continuou a tocar como se algo nele estivesse grampeado. Apenas para o estranho terminar tão repentinamente quanto começou. E então, apesar de viver o momento de jogar fora seu cartão V com a mulher por quem ele se apaixonou por anos, o foco de Mateu de repente mudou para algo totalmente diferente. Porque, com uma única olhada no status de qualquer uma das três garotas, ele poderia dizer que seu sistema mudou repentinamente. Leveling Weavers capítulo 52. O que diabos está acontecendo? Mateu pensou, chocado com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele acabou de perder a virgindade. Seu sistema sofreu tremendas mudanças. Leila e Dario pegaram, perdendo sua primeira vez com Nadia. O que mais vai acontecer agora? Mateu se perguntou, a ironia enchendo sua alma até a borda. Pare com isso. Daria gritou, aparentemente se juntando ao coro com sua esposa. Suas palavras, ao contrário das de Leila, eram dirigidas à própria Leila. Você não consegue entender, porra? Ela perguntou, balançando a cabeça como uma mãe desapontada com o grau de incapacidade de seu filho. O que? Leila parou em seu lugar, lançando um olhar chocado para seu parceiro. Nós também somos suas esposas. Ela acrescentou, claramente decidida a enfurecer sua competição. O que diabos vocês dois querem? Nadia inclinou a cabeça para trás e para o lado, lançando um olhar irritado para os recém-chegados. Incapaz de poupar tanto de sua mente, ela só podia deixar o comentário sobre esposas voar por seus ouvidos. Este era o momento. Ela gritou com paixão em sua alma. Agora, havia apenas uma coisa que ocupava a mente de Nadia. A paixão de se unir a Mate e o desespero de ter esse momento interrompido. Ah! Leila respirou fundo. Com os pulmões agora cheios de ar fresco, o fogo atrás de suas pupilas explodiu. E o que me importa, porra? Leila claramente não estava aqui para conversar sobre as coisas. Ela estava em busca de sangue. Mas foi o sangue de Nadia que escorreu pela minúscula parte do pênis de Mateu que a garota não conseguiu entrar. No entanto, apesar da situação, um sorriso vitorioso apareceu nos lábios de Leila. Ao mesmo tempo, o rosto de Daria ficou vermelho de pânico. Ela conhecia sua amiga muito bem. O que queremos? Leila perguntou, olhando para a expressão insatisfeita de Nadia com uma diversão extrema e apaixonada. Fizemos como você nos disse para fazer. A garota acrescentou, apenas para virar de lado e apontar para as portas. Merda, Daria amaldiçoou. Entre. Leila convidou, gesticulando energicamente em direção às portas. Essa cadela. Os pensamentos de Mateu finalmente ressurgiram. Sua mente, reprimida por um prazer avassalador, não estava cooperando de forma alguma. Não foram as palavras de Leila que o despertaram. Não era sua própria força de vontade puxando o jovem pelas alças. Foi toda a mudança sutil em Nadia. Assim que os recém-chegados estavam prestes a entrar na sala, a garota em cima do corpo sem vida de Mateu ficou tensa. No entanto, por mais desafiador que fosse lutar contra a onda de prazer causada pela reação de Nadia, o coração de Mateu se encheu de ira. E com toda a sua força, ele tentou levantar a mão. O que? Ele pensou, seu eu consciente de alguma forma se separando do desejo interior que impulsionava suas tentativas. E nesse momento de separação dos dois se desincronizando, algo estranho aconteceu.
Mateu não sabia o que queria alcançar levantando a mão. Não seria o suficiente para cobrir a nudez de Nadia, algo que a garota claramente não se sentia confortável com os outros olhando. Ela suportou o suficiente tendo os dois se intrometendo assim. O desejo interior de Mateu era simples. Ignorando todos os caminhos estranhos que levaram a esse momento, esse era o momento que ele deveria compartilhar com Nadia. Com Nadia e Nadia sozinha. Mateu aparentemente empurrou sua mão para frente. No entanto, seu corpo permaneceu como estava. Ainda assim, impulsionado por esse simples desejo de proteger a garota, seu interior avançou, claramente gastando energia em alguma coisa. E assim, uma barreira de luz brilhante de repente se ergueu, dividindo a esquina com Mateu e sua namorada do resto do escritório abandonado da escola. Nadia apenas gemeu de surpresa quando os arredores de repente explodiram em luz. No entanto, quando ela percebeu o que acabou de acontecer, ela primeiro congelou, apenas para suas dobras internas apertarem o Júnior de Mateu. Puta merda, a mente de Mateu tremeu novamente, ameaçando simplesmente se dissolver no imenso prazer. O calor do interior da garota atingiu a temperatura perfeita. A maciez de sua carne acariciava cada canto e recanto do pau do jovem. No entanto, com as paredes agora separando os dois dos outros, Nadia finalmente teve tempo para pensar. Ela pensou em apenas alguns momentos antes. Ela não disse que as duas também são esposas dele. Espere, isso não significa. Ela pensou, olhando para o rosto de Mateu. No entanto, devido ao seu estado atual, estava perfeitamente em branco. Nenhuma única emoção podia ser vista nele, enquanto cada último de seus músculos relaxava. Isso não quer dizer que para ele, ser esposa só tem a ver com aquele sistema dele? Nadia se perguntou. E esse único pensamento destruiu o ponto de vista que a garota tinha sobre a situação. Diamantes finalmente se reunindo tanto no nível platônico quanto no nível íntimo. Para Nadia mal entendido e depois estuprando oportunisticamente sua paixão quando ele foi incapaz de resistir ou mesmo dizer não. Oh meu Deus! Os pensamentos de Naida congelaram. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto seu corpo encolheu. Eu sinto muito, a garota berrou. Ela então balançou a cabeça apenas para colocar as mãos no peito de Mateu e usá-las como apoio para levantar os quadris. O contraste entre o que ela sentia por Mateu e como ela acreditava que o fazia sentir em troca. Essa única dissonância destruiu a alma da garota. No entanto, quando seus quadris estavam prestes a se levantar o suficiente para liberar o pau de mate das entranhas da garota, uma mão pousou nas costas de Nadia. Ela choramingou de surpresa, virando os olhos marejados para o lado. Mateu não levantou a mão. Nenhum único músculo de seu corpo se moveu para cumprir esse objetivo. Foi a mesma força que ergueu as paredes de luz que puxou seu braço como se fosse uma marionete e depois o pousou no ombro de Nadia. Tudo de acordo com o desejo interior de Mate. O toque de Mateu era gentil. Não tinha força para si mesmo. No entanto, sob o peso do toque cuidadoso de Mate, Nadia de repente despencou. Desta vez, sua virilha bateu diretamente contra a de Mateu, forçando um gemido levemente dolorido. No entanto, conforme os tons do som repentino de Nadia se distorceram, ele se transformou em um sopro de êxtase. Ainda empurrado pela estranha força, a mão de Mateu subiu, caindo na nuca da garota. E desta vez, o jovem conseguiu fazer com que sua mão puxasse os lábios da garota para mais perto. Mais perto. Mas não perto o suficiente. O momento de brilho durou apenas um segundo. E então Mateu caiu de volta ao seu estado impotente. Desta vez, quem quer que seja, tanto em termos de seu corpo físico quanto dessa nova e estranha energia que ele encontrou. Mas a missão de Mateu acabou. As lágrimas ainda pendiam dos olhos de Nadia. Mas desta vez, elas apareceram apenas para decorar sua expressão inocentemente chocada. Por um momento, Nadia permaneceu congelada, incapaz de mover um músculo, olhando para os profundos olhos castanhos de Mateu. Seus lábios se contraíram, formando um menor sorriso. Nadia aproximou o rosto. E ao contrário de Mateu,
Ela teve energia para mover seu corpo suficiente e fechar os lábios de Matt com um beijo. Os dois totalmente unidos. As paredes brilhantes da luz trouxeram todos os detalhes de seus corpos suados à vista. E então, Nadia balançou suavemente os quadris. Leveling Weavers capítulo 53. A mente de Mateu ficou em branco. Apenas inserir-se dentro de Nadia foi o suficiente para desordenar seus pensamentos. Uma única contração nas entranhas da garota, e ele não podia mais controlar os eventos que aconteciam ao seu redor. E assim que a garota começou a se mover de verdade, a realidade em torno do jovem se quebrou. O que diabos está acontecendo? Mateu se perguntou quando sua consciência desligou, empurrando-o para uma dimensão estranha quando o tempo parecia fluir de forma diferente. Assim como o que aconteceria sempre que Mateu entrasse na zona de um comerciante. Todo o curso da primeira experiência de Mateu se estendeu no tempo, transformando cada segundo que passava em um momento sem fim. No entanto, ao mesmo tempo, parecia que tudo chegou à sua conclusão em apenas um flash. Uma eternidade observando como os seios de Nadia balançavam ao ritmo dos movimentos de seus quadris. Um mero instante de sentir o calor insano das entranhas da garota cobrindo seu pau. A experiência se condensou, transformando cada segundo em uma fonte de prazer. A mesma experiência se prolongou, transformando o que era apenas um curto período de tempo em infinito por conta própria. Ah! Nadia gritou quando seu corpo se contraiu todo. Ela enterrou os dedos no peito de Mateu enquanto seus quadris caíam pela última vez. Incapaz de se mexer, Mateu só conseguia se concentrar em cronometrar sua reação ao ritmo da garota. E apesar de quão apertado era o fio em que sua consciência se mantinha, ele se manteve forte por apenas o tempo suficiente. Estou chegando. Nadia gemeu, suas entranhas apertando o pau de Mateu. Diante do novo e extremo aperto, Mateu não conseguiu mais resistir. E no instante em que a luta começou, aproximadamente uma infinidade depois de começar, chegou a um final adequado. Ah! Um pequeno e involuntário gemido escapou da boca de Mateu quando seu corpo atingiu o limite, e então os movimentos de Nadia o fizeram passar por ele. Uma onda de relaxamento inundou a carne de Mateu ao mesmo tempo em que seu pau espalhava sua semente por todo o interior da paixão de Mate. Ah, hectares, hectares! Nadia respirava pesadamente, mantendo-se no colo de Mateu enquanto ele continuava a bombear seu estômago cheio de seu sêmen. Eu posso sentir isso, Nadia gemeu levemente, mordendo os lábios enquanto levava as mãos à cintura e as colocava um pouco abaixo do umbigo. Está me queimando de dentro para fora, ela acrescentou, apenas para ignorar a estabilidade de seu corpo, permitindo que ele caísse livremente sobre o peito de Mateu. E lá, Nadia finalmente se permitiu um merecido descanso, juntando-se a Mateu em suas tentativas de recuperar as forças. E assim como eu pensei, sendo incapaz de fazer qualquer coisa. Ele pensou, apenas para seus lábios se contorcerem como se na tentativa de criar uma careta feia. Não foi o suficiente, pensou ele, olhando para o corpo suado da garota descansando em cima de seu peito. Se havia algum outro benefício para as barreiras de luzes que ele ergueu de alguma forma, além da vantagem óbvia de manter os outros afastados, era a luz que elas produziam. A luz que pousou em cada centímetro da pele de Nadia permitiu que Mate se maravilhasse até com o mais ínfimo detalhe de sua beleza. As gotas de suor escorrendo por sua pele agiam como minúsculas lentes de aumento, dando a Mate uma visão mais atenta da pele da garota. Eles também decoravam as laterais de seu busto, transformando-se em uma espécie de joia fugaz, mas digna. E então, assim como Mateu finalmente conseguiu focar sua atenção e direcioná-la para a garota em cima dele, a respiração de Nadia se estabilizou e seus olhos se fecharam. Com o pau de Mateu ainda firmemente alojado dentro da boceta transbordante de Nadia, ele não teve outra escolha a não ser suportar o convite do corpo nu de Nadia. Essa porra de exaustão, Mateu amaldiçoou interiormente. Ele queria gritar. Ele queria mover as mãos e tocar cada pedacinho do corpo de Nadia. Ele queria descobrir como era ficar melindroso com a garota que amava. No entanto, seu estado atual o roubou dessa oportunidade.
Acho que não tenho outra escolha a não ser esperar, pensou Mateu, respirando fundo para diminuir o ritmo de seu coração e assim se acalmar. Já que esperar é tudo que posso fazer, por enquanto, então eu poderia pelo menos tentar descobrir o que mudou no sistema. Ele pensou, seus olhos se movendo pela sala e fazendo um balanço de tudo. A menor coisa que permaneceu dentro das barreiras da luz. Foda-se. Mateu rapidamente amaldiçoou baixinho novamente quando percebeu que não havia absolutamente nada que ele pudesse usar como espelho. Nenhum único item que acabou na área deles tinha qualquer propriedade reflexiva. Acho que apreciar a vista é a melhor coisa a fazer, pensou Mateu, baixando os olhos para a pele suada da garota. E então, enquanto olhava para uma das gotas de suor dela, Mateu finalmente entendeu. Isso vai funcionar? O jovem se perguntou enquanto dirigia os olhos para uma gota estacionária do refrigerante natural de Nadia. E nela, embora de forma muito limitada, Mateu podia ver seu reflexo. Mas o que era muito mais importante eram as mensagens que flutuavam em seu rosto. Eles cobriram tanto o reflexo de seu rosto quanto a maioria das janelas que Mateu normalmente veria. Isso vai ser um saco, pensou Mateu ao perceber o quão desafiadora seria a tarefa. Porque, em vez de apenas ler as mensagens, ele tinha que juntá-las uma a uma, depois inverter a ordem das letras e só então combiná-las em frases. E foi um processo que Mateu teve que repetir várias vezes apenas para decodificar uma única mensagem entre dezenas que sobrecarregavam sua visão refletida. Levelingo Weavers capítulo 54 N. Ele, Mateu repetiu as 3 letras que descobriu para fixá-las em sua memória. E então, seus olhos focaram mais uma vez, mergulhando no mundo confinado a uma única gota de suor nas costas de Nadia. Ah, pensou Mateu, depois de balançar a cabeça um pouquinho para mudar o ângulo do olhar. Ele, Mateu repetiu todas as letras que conseguiu decodificar. Aposto que isso vai formar algum tipo de palavra sobre desbloqueio. Mateu podia dizer isso apenas pelas primeiras 4 letras que conseguiu descobrir. No entanto, o que ele estava tentando ler não eram as janelas de status usuais que ele poderia verificar em um reflexo normal mais tarde. O que ele estava tentando ler eram mensagens do sistema. Anúncios, notificações de mudança. E Mateu realmente não sabia dizer que tipo de comportamento eles representariam. Assumindo que eles funcionem da mesma forma que a notificação de doação de nível, eu só terei a chance de vê-los uma vez, Mateu conjurou uma ideia. Como ser humano, alguém costumava operar dentro da estrutura de um mundo que ele podia entender. Mateu lutou. Ele lutou para aceitar as coisas em movimento como as via. Porque, para entender adequadamente a situação em que estava, Mateu sentiu a necessidade de entender a regra subjacente do mundo, não apenas aceitar sua selvageria como algo dado. Porra, eu me distraí, Mateu amaldiçoou, apenas para direcionar seus olhos para aquela gota de suor nas costas de Nadia que provou ser tão útil. E apenas alguns momentos depois, Mateu pôde confirmar oficialmente que seu palpite anterior estava correto. Desbloqueia recompensas do desafio. O jovem tentou expressar a primeira das mensagens que conseguiu decodificar, apenas para observar como toda a janela pop-up dentro de seu reflexo desapareceu no local. Acho que isso prova que estou certo. Mateu adivinhou, apenas para balançar a cabeça mentalmente e olhar profundamente para a gota de suor novamente. E então, um desastre aconteceu. Nadia, durante o sono, remexeu-se um pouco, ajustando ligeiramente a forma como se deitou no peito de Mateu. E isso por si só foi o suficiente para chutar aquela gota particular de suor de seu local estável, matando a única fonte de reflexão que Mateu conseguiu encontrar. A pele dela pode estar brilhando, mas é impossível ler alguma coisa nela, pensou Mateu, olhando desesperadamente por cima das costas nuas da garota. No entanto, em vez de focar em sua coluna suavemente curvada, os sidbulbs criados pela garota apertando seu busto contra o peito de Mate. Tudo o que Mateu olhava eram as gotas de suor que permaneciam em sua pele. Estou ficando sem tempo, pensou Mateu ao perceber algo que deveria ser óbvio muito antes disso.
E foi assim que o suor de Nadia continuou a evaporar rapidamente. Lá, Mateu finalmente encontrou outra gota de suor que poderia servir ao seu propósito. No entanto, assim que ele olhou para ela, Nadia se moveu novamente, sussurrando em cima de seu peito. Droga! A respiração de Mateu de alguma forma produziu um pequeno assobio. Isso foi por pouco, ele pensou enquanto olhava para a curva sinuosa da única gota de suor da garota. Mateu passou a decodificar outra mensagem. H-A-C. Acho que é outro desafio, pensou Mateu, reconhecendo a forma da palavra inteira em vez de optar por decifrar cada uma das letras uma a uma. Desafio alcançado. Mateu proferiu em voz baixa. Agora que Nadia não podia importuná-lo para obter respostas ou pressioná-la a ousar fazê-lo reagir, Mateu conseguiu recuperar um pouco de sua força. Ainda era muito pouco para ele mover seu corpo, mas o jovem finalmente se sentiu confortável com um leve sussurro. E seguindo a vozinha de Mateu, outra mensagem desapareceu, permitindo que ele olhasse para as que estavam escondidas embaixo. S,Y,S,T. Os pensamentos de Mateu congelaram por um segundo. Sistema, pensou ele, recusando-se a perder tempo verificando cada letra da palavra. No final, havia um limite de quanto tempo ele poderia levar para decifrar tudo isso. Se ele se aprofundasse em cada palavra por tanto tempo, não haveria sentido em sua tarefa. No final, ele seria capaz de ler tudo de uma vez no segundo em que encontrasse um espelho adequado. O sistema sobe de nível, Mateu balbuciou, adivinhando mais da metade das letras da mensagem. E conforme ele continuou a brincar, o jovem tornou-se cada vez mais eficiente nessa estranha tarefa de ler o mundo a partir da gota de suor nas costas nuas de sua paixão. Desbloqueie a função de exibição de habilidades. Mateu leu outra mensagem em sua mente. E assim como antes, outra mensagem desapareceu de sua visão, apenas para revelar uma janela de uma estrutura que ele não reconhecia. Isso é uma coisa boa, eu acho, pensou Mateu. Embora ele assumisse a tarefa de traduzir tudo dentro dessa nova janela para seu sistema, era reconfortante saber que seu sistema agora reconheceria e exibiria as habilidades que ele poderia usar. Eu me pergunto que tipo de coisas excitantes serei capaz de fazer quando recuperar minhas forças, pensou Mateu, uma sensação primitiva de excitação explodindo em seu interior. Desbloqueie o sistema de desenvolvimento de esposas. Mateu leu outra mensagem, uma sensação de satisfação por ter se tornado bom em sua tarefa preenchendo sua alma. Eu acho que essa mensagem é sobre as mudanças no status das esposas. Mateu pensou inicialmente, apenas para balançar a cabeça mentalmente um segundo depois. Não, não seria. As exibições tornaram-se mais informativas, não havia nenhuma opção interativa disponível. Se este era um sistema de desenvolvimento para suas esposas, então deveria permitir que Mateu interagisse com elas em um nível que não podia antes. E embora ele pudesse ver o status de exibição de Nadia alterado em relação a como era antes, Mate não conseguia ver nenhum tipo de função que pudesse usar. Ah, entendo, Mateu murmurou, nem mesmo percebendo que a sua voz vazou. Desbloqueie a autovisão do sistema, dizia a mensagem. E então, assim que Mateu acertou, desapareceu. Você deve estar brincando comigo, pensou Mateu, toda a força que ele recuperou agora deixando seu corpo. Apenas para todas as janelas do sistema que Mateu teve que decifrar meticulosamente antes, agora para aparecer livremente em sua visão, flutuando por todo lugar bem no limite da percepção do jovem. Leveling Weavers capítulo 55. Isso deve ser algum tipo de piada, pensou Mateu. Ele podia sentir seu sangue parando, atingindo um ponto mais baixo em seu fluxo. Uma única gota de suor escorreu pelos poros de sua pele. Em seguida, escorreu pelo rosto, deixando uma trilha molhada até o queixo. Você está falando sério? Mateu se enfureceu em sua alma. Seu rosto se moveu levemente, cortesia de sua força em recuperação. Ele ainda estava longe, mas de como o estado de sua alma começou a afetar o estado de seu corpo, ele estava em um bom caminho para se recuperar. Eu trabalhei duro para decifrar tudo,
apenas para ganhar a habilidade de ver o sistema sem nenhum esforço. A alma de Mateu explodiu de raiva. Eu poderia levá-lo quando os comerciantes estavam brincando comigo, pensou ele. Eu aguentaria quando monstros que eu nunca vi até 2 semanas depois do apocalipse aparecerem em seu primeiro dia. Mateu respirou fundo e longamente. E então, ele lentamente soltou o ar. Mas eu não aguento quando até o meu sistema está me fodendo. Por um momento, Mateu só pôde deixar sua fúria crescer. O sentimento mental de desgosto encheu a alma do jovem quando ele enfrentou o desvio de seu próprio sistema. Espere, não, pensou Mateu, praticamente balançando a cabeça. Sem o sistema, eu seria por muito tempo um dos cadáveres no chão, pensou ele, controlando sua raiva. É bastante inconveniente como esse recurso foi desbloqueado, admitiu Mateu, acalmando seus pensamentos. Mas isso não significa que haja algo errado com o sistema. Em vez disso, eu deveria agradecer o quanto isso ajudou, pensou Mateu, mudando forçosamente sua linha de pensamento. Ele já passou pelo processo de irritar uma força aparentemente sem emoção. Não vou cometer o mesmo erro que cometi com o mercador, pensou Mateu, corrigindo lenta e cuidadosamente sua atitude. Irritar o comerciante fez com que o referido comerciante tornasse as coisas difíceis para Mateu. E o jovem sabia que não deveria arriscar passar pela mesma situação, mas com seu sistema, a única tábua de salvação que ele tinha neste mundo apocalíptico. De qualquer forma, pensou Mateu, finalmente deixando o estado de sua alma de lado apenas para se concentrar no novo conteúdo de seu sistema. E agora que ele podia apenas ver em vez de tentar decifrar cada letra que via em uma única gota de suor nas costas de Nadia. Essa habilidade bônus realmente vale muito, Mateu resumiu um mero momento depois, assim que terminou de ler todas as coisas novas. Primeiro veio a nova janela. Tinha o nome de sistema de habilidades e flutuava entre as outras 2 janelas que Mateu viu antes. A janela em ser exatamente igual às outras. Consistia em uma moldura sólida com letras meio translúcidas detalhando qualquer informação que o sistema quisesse apresentar. Habilidades do sistema. Detonação do núcleo. Ao preencher o núcleo com sua própria energia, o hospedeiro pode esmagá-lo. O estímulo físico libera energia armazenada dentro do núcleo na forma de uma onda de choque e um raio de luz que derruba e atordoa todos na vizinhança. Uso excessivo, passivo. Ao se esforçar constantemente além dos limites, o hospedeiro adquiriu a habilidade de apresentar temporariamente força e agilidade além de seus meios naturais. Ativa sempre que o hospedeiro pretende usar toda a sua força ao custo de imensa dor após o uso. Ouvir use active. Expansão da habilidade passiva. Requisitos para usar. Desconhecido. Refeitos. Desconhecido. Carne da mente. Permite que seu usuário projete seu desejo mais íntimo para criar uma força fantasma que pode então interagir com a palavra física. Quanto mais intensa a atividade, maior a carga sobre o arcano do usuário. Barreira de luz menor primitivo. O hospedeiro pode gastar seu arcano para criar uma barreira de luz que o separa da área maior ao redor. Droga, pensou Mateu, o ar ofegante quando ele respirou fundo. Há muitas coisas para lembrar e praticar, ele pensou. A reação normal de Mateu a um novo conjunto de atribuições geralmente seria bastante fraca. No entanto, desta vez, ele não pôde deixar de ficar animado. Afinal, ao contrário do que aprenderia na escola, Mateu podia ver os benefícios de descobrir os meandros de suas habilidades no futuro imediato. No entanto, em vez de se perder na empolgação, Mateu mais uma vez conteve suas emoções. Por melhores que pareçam essas habilidades, não foi só isso que mudou, pensou o jovem, recusando-se a se emocionar nunca mais. Então, Mateu tossiu mentalmente para limpar seus pensamentos. O que foi sobre o desenvolvimento das esposas? Ele se perguntou em sua mente, apenas para mover seus olhos de volta para as costas nuas da garota atualmente dormindo em cima dele. Eu realmente sou um nerd, não sou? Mateu pensou de repente, sua alma se enchendo de auto-zombaria. Eu tenho minha paixão dormindo profundamente em cima do meu peito, e aqui estou pensando nos elementos de jogo desta nova realidade.
Mateu revirou os olhos antes de soltar um suspiro profundo. Mateu deu de ombros quando percebeu o que acabou de acontecer. Seu corpo realmente se movia junto com seu suspiro. Estou me recuperando? Mateu se perguntou, apenas para ver como a mão que ele naturalmente tentou levantar, na verdade se moveu para cima. Então, estou me recuperando, pensou Mateu, olhando para o lado interno da palma da mão. Era uma visão simples. Algo que ele inconscientemente tinha visto dezenas de milhares de vezes no passado. No entanto, agora, ser capaz de ver as pequenas linhas da palma da mão, as mesmas linhas que as crianças no jardim de infância e os ciganos usariam para prever o futuro, tinha uma sensação diferente. E tudo isso por um motivo muito simples. Porque agora que Mateu podia se mover, ela me estuprou discretamente. Então ela certamente não vai se importar se eu tocá-la um pouco, não é? Mateu pensou, baixando lentamente a mão sobre as costas da garota. Mas, Mateu pensou no segundo em que tocou diretamente a pele da garota. Eu quero tocá-la mais. Ele pensou, levantando a outra mão. E então, Mateu colocou as mãos atrás das costas da garota. Tudo para abraçar Nadia enquanto ela dormia pacificamente em cima do peito dele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.